Fala, galera do Futebolista News! Segurem o fôlego porque eu juro por tudo que é mais sagrado no futebol que o que eu vou contar agora é uma bomba atômica que acabou de explodir no Allianz Parque, no coração pulsante do Verdão e vai abalar as estruturas do Campeonato Brasileiro inteiro. Isso não é boato, não é fake news de rede social, isso é notícia de primeira mão, quentíssima, direto das fontes mais confiáveis do pedaço, como o Globo Esporte que acabou de soltar o furo aos berros. Imaginem só, o Palmeiras, o poderoso, o implacável, o rei da América do Sul, acaba de dar um golpe de mestre, um cheque-mate no tabuleiro do futebol nacional, contratando a maior joia, o diamante bruto. O fenômeno que está sendo comparado, sim, vocês ouviram direito, ao Ronaldinho Gaúcho na ousadia dos dribles e ao Neymar na mágica dos pés. Estamos falando de Gabriel Ferreira de Carvalho, o Gabriel Mac, esse garoto de 17 anos que veste a camisa do Grêmio como se fosse um profeta do futebol, um meio-atacante que faz a bola dançar como se fosse uma extensão do seu corpo. E o Verdão? O Verdão chegou como um furacão, varrendo tudo no caminho, porque o Grêmio está afundado em uma crise financeira que parece saída de um filme de terror. Atrasos de salário que deixam jogadores roendo as unhas de raiva e desespero, vestiários cheios de murmúrios de revolta, e o pobre Gabriel, esse prodígio, infeliz como um pássaro enjaulado, sonhando com gramados mais verdes e promessas de glória. Mas o Palmeiras, com o peso do seu nome, com a aura de multicampeão, estendeu a mão e disse: "Vem pra cá, garoto, que aqui é o palco dos deuses." E ele assinou. Sim, assinou um pré-contrato que vai mudar o destino do futebol brasileiro para sempre. Isso não é uma contratação, galera. Isso é uma revolução. O mundo do futebol para, respira fundo e grita: "O Palmeiras acabou de roubar o futuro." Vamos devagar, porque eu sei que vocês estão com o coração na boca, as mãos suadas, e eu não quero que ninguém infarte antes de eu contar todos os detalhes suculentos dessa negociação que mais parece um thriller de espionagem, cheio de sombras, sussurros e reviravoltas que dariam inveja a um roteirista de Hollywood. Tudo começou há semanas, em segredo, absoluto, como se fosse uma operação secreta da CIA no submundo do mercado da bola. Fontes do Globo Esporte que eu juro que estão coladas como chiclete nessa história, revelam que os emissários do Palmeiras, aqueles tubarões da diretoria que não dormem pensando em como dominar o Brasileirão, começaram a farejar o cheiro de oportunidade quando viram o Grêmio tropeçando feio nas finanças. Imaginem a cena. Noites chuvosas em Porto Alegre, enquanto o Grêmio atrasava o terceiro mês de salário seguido, deixando os jogadores com os olhos vermelhos de raiva, o Gabriel Mac, esse anjo de 17 anos com pés de anjo caído, trancado no quarto do alojamento, rolando na cama, pensando: por que eu, que faço estado de delirar com o toque, tenho que aguentar isso? Ele estava infeliz, galera, infeliz de verdade. Os amigos mais próximos, aqueles que dividem o vestiário, contaram em off que ele chorava baixinho depois dos treinos, sentindo o peso de um clube que prometia o céu, mas entregava nuvens carregadas de dívida. E aí, como um raio em céu azul, chega o Palmeiras. Uma ligação secreta, no meio da madrugada, para o pai do garoto, sim, o Robson, que é o verdadeiro guardião dessa joia, um homem simples de Campos dos Goytacazes que sabe o valor de um sonho, e o convite é feito. Venha nos encontrar em São Paulo, em um hotel discreto no Morumbi, longe dos olhares curiosos. Reunião escondida, galera. Mesas de canto, luz baixa, papéis voando como confetes em uma festa proibida, enquanto agentes de outros clubes, sim, a pressão era insana. Ligavam a cada 5 minutos tentando sabotar o acordo. O Chelsea, que já tinha farejado o garoto no ano passado com uma proposta de 24 milhões de euros, que quase levou ele embora, mandou olheiros disfarçados de turistas para Porto Alegre, sussurrando nos ouvidos do pai: "A Europa te espera, não perca tempo com brasileiros." O Shakhtar Donetsk, esses ucranianos vorazes, que acabaram de oferecer 15 milhões de euros ao Grêmio no mês passado e foram recusados como mendigos na porta de um palácio, voltaram à carga com ligações anônimas, prometendo fortunas em rublos convertidos. Mas o garoto já tinha o coração dividido, mas o Palmeiras pesou na balança com o nome, com a história, com a promessa de títulos que brilham como troféus na estante. E a tensão? A tensão era palpável, como o ar antes da tempestade. Imaginem as reuniões. A primeira no hotel durou horas, com o pai do Gabriel suando frio, o garoto de olhos vidrados ouvindo promessas de um futuro dourado, e os representantes do Verdão desfiando um rosário de argumentos. Aqui você joga Libertadores todo ano, aqui você vira ídolo com 18 anos, aqui o salário chega no dia certo.
sem atrasos que deixam você acordado à noite. Mas o Grêmio, coitado, soube do cheiro de queimada e contra-atacou com desespero. Uma reunião de emergência no CT, com o presidente roendo as unhas, oferecendo bônus falsos, prometendo minutos em campo que nunca viriam, enquanto atrasavam mais um pagamento. Pressão de todos os lados. Clubes rivais, como esses Tubarões do Rio e de São Paulo, que eu não vou nomear para não dar palco, ligavam para o agente do garoto no meio da noite, oferecendo propostas malucas. Cláusulas de rescisão infladas, mas nada que chegasse aos pés do que o Palmeiras preparou. E o suspense? O suspense crescia como uma bola de neve rolando morro abaixo. Dias de silêncio radioativo, com o pai do Gabriel trocando mensagens encriptografadas. O que você acha? Filho, o Grêmio é família, mas o Verdão é o sonho. Enquanto o garoto treinava com a cabeça em outro lugar, errando passes simples que ele nunca erra, o coração partido entre lealdade e ambição. Então, na última sexta-feira, bum! Uma ligação final, secreta, de um número bloqueado. Assine agora, o pré-contrato está pronto e o Grêmio nem vai saber até amanhã. E ele assinou, galera. Assinou com as mãos tremendo, os olhos marejados, sabendo que estava traindo um amor antigo por um destino épico. O valor da transferência? Preparem-se porque isso é o golpe de misericórdia. 18 milhões de euros, pagos em parcelas espertas para não apertar o Grêmio já no osso. Cerca de 112 milhões na cotação de hoje, com 5 milhões já na mesa como sinal e o resto espalhado em 4 anos, com juros baixos que fazem os gaúchos engolir suco. Salário? O salário é baixo, galera, baixo. Para um fenômeno desses é o pulo do gato. Apenas R$ 150 mil por mês. Sim, você não ouviu errado. Um salário modesto que não assusta o teto salarial do Verdão, mas que é o dobro do que ele ganhava no Grêmio atrasado. É uma jogada de mestre, porque o verdadeiro ouro está nos bônus. Metas insanas como 20 jogos como titular no primeiro ano rendem 500 mil extras. Gols na Libertadores dobram isso. E se ele for convocado para a seleção principal antes dos 19 anos, aí sim, um pulo para 300 mil mensais fixos. Tempo de contrato? 5 anos de pré-contrato, com opção de extensão por mais 2 até 2032, quando ele estará no auge dos 24 anos, pronto para ser vendido por 100 milhões de euros para os gringos, babando. Cláusulas? Ufa, onde eu começo? Cláusula de rescisão de 80 milhões de euros para o primeiro ano, subindo para 120 no terceiro, para espantar os abutres europeus. Multa de atraso de salário? Zero, zero mesmo, porque o garoto aprendeu a lição amarga no Grêmio. E metas de performance ligadas a títulos. Se o Palmeiras ganhar o Brasileirão com ele em campo, bônus coletivo de 2 milhões para o elenco, com ele levando o quádruplo por ser o craque revelação. E tem mais, cláusula de imagem, onde 70% dos patrocínios que ele atrair, e olha que ele vai atrair Nike, Adidas, Red Bull na fila, voltam para o bolso dele. E uma liberação obrigatória para a seleção em qualquer categoria, porque o Verdão sabe que isso valoriza a mercadoria. Bastidores? Eu poderia passar horas aqui, mas imaginem as noites insones. O agente do garoto voando de Porto Alegre para São Paulo em jatinho fretado, escondido com boné e óculos escuros, enquanto espiões do Grêmio tentavam hackear e-mails. Sim, tentaram, mas o Palmeiras tem os melhores firewalls do mercado. Uma reunião cancelada de última hora porque um olheiro rival vazou o local para o WhatsApp de um jornalista, criando pânico, sirenes tocando na cabeça de todo mundo. E o clímax? O pai do Gabriel num quarto de hotel com vista para o Allianz Parque, lendo o contrato linha por linha, com o garoto ao lado, lágrimas nos olhos, dizendo: "Pai, é agora ou nunca. O Grêmio me deu o start, mas o Palmeiras me leva para o topo." E assinou. O pré-contrato foi para o cartório em sigilo e agora com a janela de transferências batendo a porta, o Grêmio acorda com a ressaca de uma derrota por 7-1. Eles perdem o maior ativo da base por uma mixaria, enquanto o Verdão ri por último, com o garoto desembarcando em São Paulo amanhã, de mala e cuia, pronto para explodir. Mas espera aí, galera, porque antes de eu explodir de empolgação, vamos mergulhar na alma desse garoto, nessa história que é puro cinema, puro drama de superação que faz o peito inchar de orgulho e os olhos encher de lágrimas. Gabriel Ferreira de Carvalho, o Gabriel Mac, apelido que veio dos campinhos de rua em Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, onde ele driblava pedras e latas como se fossem defensores da Premier League. Nasceu em 11 de abril de 2008, num bairro simples, de casas apertadas e sonhos largos, filho de um operário que trabalhava dobrado para comprar uma bola de couro usada. Imaginem a cena inicial do filme. Um menininho de 5 anos,
Pés descalços na terra vermelha, chuta uma bola improvisada contra a parede da casa e o pai Robson assiste hipnotizado, pensando, esse moleque tem algo especial, algo que nem eu entendo. Aos 7 anos, já estava na escolinha local, o projeto Gol de Placar, onde treinava de só a pino, suando como um adulto, enquanto os coleguinhas desistiam no primeiro calo. Ele não parava, galera. Driblava cones como se fossem zagueiros burros, cabeceava bolas que pareciam flutuar no ar. E aos 10 anos, com vídeos caseiros postados no Instagram pelo pai, inspirados em Mbappé para velocidade explosiva, Messi para visão de jogo, Neymar para ginga brasileira, viralizou na rede, chamando a atenção de olheiros que piscavam e diziam: quem é esse fenômeno? De Campos para Porto Alegre, o salto foi épico. Aos 12 anos, teste no Grêmio, nervos à flor da pele. O garoto chega de ônibus lotado, sozinho, com uma mochila velha e um sonho no peito.